Aonde se meteu esse menino? Olha a hora que é. Já está tão tarde, eu estou tão preocupada. Onde será que ele está? Ele não costuma fazer isso. Cheguei. Estava no centro da cidade. Estava muito cheio hoje. Estava muito cheio mesmo. Infelizmente, eu não achei, como estava muito cheio, eu não achei o tempero que a senhora me pediu. Por isso que eu demorei. Filho, eu estava muito preocupada com você. Olha a hora que é. Não, eu sei que está muito tarde. E que eu tô sabendo o que aconteceu com a nossa vizinha Marta, eu sei. Mas eu tomei cuidado, deu tudo certo. Sei, eu já te falei. O caminho de Jerusalém até aqui é muito perigoso essa hora. Não, eu sei que é perigoso, mas eu tomei cuidado, tomei cuidado. Tudo bem. Vai se lavar. Eu vou organizando aqui o nosso jantar. Vai esfriar. Ai, esse menino. Olha, fiz a comida que você mais gosta. Opa, já posso comer? Não, né? Vamos orar. Ah, sim. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós te agradecemos por este alimento. Te pedimos que nunca falte na nossa mesa e nem o óleo na nossa botija. Abençoa o órfão e a viúva. Amém. Amém. Amém, meu filho. Olha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Muito bem. Cuidado. Sim, senhora. E aí me conta. Estava bem cheio, mas você viu seu pai? Consegui ver meu pai. Eu consegui ver meu pai depois de muito tempo. Obrigado. Depois de tentar procurar ele, e achei ele na sinagoga. Ele estava debatendo com os outros sacerdotes locais. Entendi. E do que eles falavam? Estava com muita fome. Eles falavam da vinda do Messias, que ele viria com seu grande exército e destruiria os romanos. Ah, é? É, sim. Foi uma conversa muito interessante. E o que mais que eles falavam sobre isso? Ah, sim, sim. Eles falavam disso, citavam trechos. Mas era só isso, que ele viria com seu grande exército, destruiria os romanos e nos libertaria do jugo romano. E ele seria rei pela toda a eternidade. Entendi. E aposto que gostou dessa Com conversa. certeza. Era a história do Messias. É verdade. Mas, ó, já está bem tarde. Vi Sim. que você comeu tudo, Sim, muito bem. sim. Agora vá para o seu quarto, organiza sua roupa lá, organiza tudo para você dormir. Eu já estou indo lá para te colocar Certo. na cama, tá bom? Vou tirar a mesa. Ô mãe, Oi, filho. será que ele virá com seu grande exército e destruirá os romanos? Ou ele se infiltrará no Império Romano e depois destruirá os romanos? Vai um pouquinho para lá. Olha só. Eu estou vendo que essa história toda te impressionou muito, né? Com certeza. Bom, isso aí eu não sei muito bem, mas o que eu sei é que muitos terão medo, mas outros, esperança. Com certeza. Mas, mãe, eu tô pensando aqui. Será que vai ter um palácio gigantesco, com proporções enormes, e que todas as pessoas que entrarem nele sentirão tanto medo que fugirão? Olha, meu filho, você está indo muito longe nessa sua imaginação. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você já conhece um pouquinho essa história. Lembra quando você leu com seu pai sobre o profeta Isaías? Eu me lembro de ter estudado as escrituras do profeta Isaías, mas eu não me lembro da parte que falava sobre o Messias. Então, eu também não lembro muito bem. Mas lembro de ouvir lá da cozinha, vocês falando sobre isso. E tem uma parte que me chamou muito a atenção. Dizia assim, e o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem dará à luz a um menino e esse será o Messias. Ah, sim, agora eu me lembro, sim. Olha, filho, tem uma coisa para te falar. O quê? Isso já aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu. Já aconteceu e ninguém me contou? Sim. Como aconteceu? A senhora tem que me contar. Calma. Deita aqui. Eu vou contar essa história para você. Bom, é uma história muito especial. E começa com uma mulher. O nome dela
é Maria. Maria, um dia, recebeu a visita de um anjo. Imagina. Então, ela ficou assustada, com medo. E o anjo disse a ela, Maria, você ficará grávida e dará à luz ao Messias. Maria ficou ali, sem saber o que dizer. Mas ela achou aquilo tudo muito errado e disse ao anjo, não pode ser, porque eu sou virgem. E também tenho noivo. Que? Imagina essa situação, filho. Nossa, uma situação muito complicada. Pois é. Então o anjo foi acalmando Maria, dizendo a ela que aquele menino seria obra do Espírito Santo de Deus. A Maria foi se acalmando, e ela confiou na palavra do Senhor. Nossa. Mas o que aconteceu com o noivo dela? O noivo dela, o nome dele é José. José amava muito Maria. Então, no outro dia, a Maria quis contar tudo para o José. E ele não quis acreditar muito na história. O anjo também apareceu para ele à noite e disse a ele, confirmando toda a história, que eles teriam um menino, Messias, que seria o Emanuel. E o José também confiou na palavra do anjo. Então eu já sei. Eles tiveram um filho, se casaram, tiveram um filho e deu tudo certo. Eles se casaram sim, meu filho. Mas não foi tão simples assim. Porque naquela época estava acontecendo o recenseamento. Você sabe o que é recenseamento, né? Sim, o recenseamento é quando as pessoas têm que voltar para a cidade de origem das suas famílias para serem registrados. Isso mesmo, bom menino. Isso é o recenseamento. Então, eles tiveram que fazer essa longa e difícil viagem. Imagine só, meu filho, Maria estava grávida. E eles foram de Nazaré até Belém. Até Belém? Sim, uma viagem muito longa, muito difícil. Muito cansativa. Cansativa, porque o José era da família de Davi. Então eles viajaram isso tudo. O que aconteceu mais? Conte. E olha, eles passaram por aqui. Sério que eles passaram por aqui? Passaram por aqui para se despedir. Mas chegando lá em Belém, chegando lá em Belém, meu filho, presta atenção. Não tinha nenhum lugar para eles ficarem. Nenhum lugar. Por quê? A cidade estava muito cheia, as hospedarias estavam lotadas. Então, indicaram um lugar para eles ficarem e terem o menino. Você sabe qual foi esse lugar? O quê? Uma estrebaria. Uma estrebaria? Sim. Lugar sujo de bicho. Imagina só. Mas essa estrebaria tinha um propósito nisso tudo. José fez o melhor que ele pôde, mas era propósito de Deus, meu filho. Que ali o rei de todas as nações nascesse num lugar humilde, numa manjedoura. E sabe, os primeiros que foram visitar o Messias foram simples pastores, que alegres ouviram as vozes dos anjos cantando e chegaram até lá, e ficaram muito felizes de contemplar o Messias, o rei de todas as nações, o rei dos pobres, o rei dos ricos, o rei de todos. Nossa, essa história é muito bonita. Mas me conte mais, o que aconteceu? Então, magos também queriam conhecer o Messias. E eles seguiram o sinal. Mas como você, meu filho, eles imaginavam que um grande rei estaria num palácio, não é verdade? Sim. Eles foram até o palácio. Chegando lá, encontraram Herodes. Herodes estava uma fera, com medo. Ele temia perder todo o seu poder, porque todos comentavam ali que estava nascendo um grande rei. Então, Herodes fez um acordo com os magos e pediu a eles que, quando encontrassem a criança, retornassem para dizer a ele onde estava o menino. Bom, os magos chegaram até o Messias, viram ali a criança e entregaram para ele presentes valiosos, meu filho. Nossa. Mas, na volta, eles não passaram por Herodes. Não. Eles foram por outro caminho. Eles passaram por outro caminho? Sim. Herodes deve ter ficado furioso. Sim. Ele ficou furioso. Mas sabe, ele também foi muito cruel, meu filho. Porque ele não sabia qual era a criança.
Então ele mandou matar todos os meninos menores de 2 anos de idade. Ele mandou matar criancinhas? Sim, criancinhas indefesas. Ele foi um péssimo rei. Sim, muito cruel. Eu me lembro de ter visto isso em alguma parte, não me lembro qual, do rolo do profeta Jeremias. Sim. Alguma coisa, quando eu estava falando com meu pai e com os outros sacerdotes, era o choro, as lamentações pela morte dos seus filhos, as mães lamentando. Sim, é verdade. Foi um período muito triste. É, de fato. Mas olha, José e Maria, então, receberam a visita do anjo e ele indicou que eles poderiam fugir para o Egito. E assim eles fizeram. E viveram por ali por um tempo, ali com a renda dos presentes valiosos que eles receberam. Ah, que bom que Deus mandou os magos e os presentes. É verdade. Mas o que aconteceu depois? Eles continuaram no Egito? Herodes conseguiu matar a criança? Não. Isso não aconteceu. O Herodes, depois que ele morreu, o filho dele mesmo ficou no lugar dele. Então, o anjo chegou e avisou José e Maria que eles poderiam retornar. Mas José, ele estava com muito medo, ele temia pela segurança da sua família, não é mesmo? Então, ele foi do Egito até Nazaré. Até Nazaré? Sim, fizeram essa viagem longa também. Foi uma viagem muito longa. É verdade. Muito longa mesmo. Mas, como a senhora sabe de tudo isso? Como eu sei de tudo isso? A própria Maria me falou, né, meu filho? Maria? Sim, Maria. Maria é nossa prima. Ai, João, é claro, Maria, nossa prima, de quem eu estou falando? A gente tem muitas Marias. Mas é a Maria, nossa prima, é dela que eu estou falando. E ela ainda, eles passaram aqui e a caminho de Nazaré. Mas você não vai se lembrar disso, meu filho, você era muito pequeno. E olha, eu tenho uma coisa para te falar, mas eu não sei se eu digo, viu? O quê? Me conte. Nessa história, você tem um papel muito importante. Eu? Que papel? Como mensageiro do Messias. Mensageiro do Messias? Sim. Eu? Sim. O que eu tenho que fazer? Tenho que estudar mais? Tenho que ler todos os rolos, todas as escrituras? Tenho que aprender arte de guerra? Não, calma, meu filho, você está muito apavorado. Mas eu preciso saber. Calma. Eu vou ser mensageiro do Messias. Sim, mas se acalme, por favor. Olha, por hoje essa história foi demais para você. Amanhã a gente retoma esse assunto, tudo bem? Mas eu preciso saber. Chega, João, agora deite e durma. Amanhã a gente conversa, tá bom? Boa noite. Boa noite. Mãe, Fala, João. será que daqui a muitos e muitos anos as pessoas ainda vão se lembrar dessa história? Sabe, meu filho, eu também me fiz essa pergunta. E eu acho que sim. Daqui a muito tempo, muitas pessoas crerão e serão salvas por Jesus. Bom, mas agora, chega, deita. Durma. Mas eu preciso saber. Amanhã a gente conversa mais, tá bom? Eu preciso saber. Boa noite. Eu também vou descansar. Boa noite. Ô mãe, cheguei! Ô, meu amor, que bom que você já chegou. Oi, mãe. Tudo bem? Sim. Mãe, hoje na escola um amigo meu me falou que está chegando o Natal e nós vamos ganhar muitos presentes. Ah, é? Sim, ele me disse que Natal é sobre isso, mas eu não tenho certeza. O que você acha de procurarmos na Bíblia sobre isso? Acho que encontraremos uma história real. Sim, é uma boa ideia. O menino que cresceu, saiu de Jerusalém, ele era descendente, ele era filho
de sacerdote, de família sacerdotal, ele estaria muito bem lá em Jerusalém. Os sacerdotes eram uma categoria especial naquela época, religiosos, para os padrões, muito bem remunerados, que tinham prestígio, mas João deixa tudo aquilo, porque ele tem convicção que o Messias não ia instalar nenhum reino deste mundo. Ele compreende que o Messias viria para os humildes, e ele vai no encontro aos pobres, na região mais pobre daquela época, próxima a Jerusalém, no deserto da Judéia. Atravessa o deserto, do outro lado, continua deserto ainda, onde hoje é a Jordânia, e ali ele começa o seu ministério, chamando as pessoas ao arrependimento e anunciando o Cordeiro. João, chamado de o último profeta daquela linha dos profetas que vieram desde a época antiga, relatados no Antigo Testamento, João, o profeta que não fez nenhum milagre. No Evangelho de João, o evangelista, mas que escreve sobre João o Batista, no capítulo 10, ele vai registrar isto. Novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, diz o versículo 40, para o lugar onde João batizava no início. E ali permaneceu, e muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar, muitos creram nele. João não ressuscitou mortos, João não andou sobre as águas, João não multiplicou alimentos, João não expulsou demônios, mas o grande sinal que João fez foi identificar o Messias e dizer o que ele vinha fazer. E neste mesmo evangelho, no capítulo 1, é dito acerca de João, neste período em que ele batizava, naquele lugar para onde Jesus foi. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E ele fala acerca do Espírito Santo. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com ou no Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus, o prometido, o Messias, o que deveria vir para salvar todos aqueles que crescem nele, não apenas israelenses, judeus, mas pessoas de todas as nações, de todas as etnias. Este é o propósito da vinda de Jesus: resgatar pessoas que creem para formar um novo povo, para instalar um novo reino e conduzir pessoas à vida eterna. E quando voltar, instalar visivelmente o reino de paz e justiça, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Isso ainda está para se cumprir, mas a primeira parte se cumpriu. O que os profetas do passado disseram, como foi citado nessa peça que vimos, Isaías, Jeremias, tudo se cumpriu acerca da vinda do Messias, conforme aconteceu. Nasceu de uma virgem. Isso foi necessário porque ele não poderia ter o pecado original. Também ele nasceu em Belém, a terra do rei Davi, porque ele seria aquele que restauraria o trono de Davi, não o trono físico, mas o grande reino eterno. Belém significa casa de pão, e Jesus era o verdadeiro pão, o pão da vida. Também
é falado acerca de Jesus que ele, no fim de tudo, morreria para pagar o preço dos nossos pecados, e neste sentido ele veio como cordeiro. Os cordeirinhos eram oferecidos para pagar os pecados das pessoas durante o período antigo, a velha aliança. No templo, os sacerdotes matavam animais que eram levados pelos pecadores. Alguém tinha que morrer por causa do pecado. O salário do pecado sempre foi a morte. E quando se levava o animal, aquele animal morria, significando que a pessoa estava morrendo, mas o animal morria em seu lugar. Jesus Cristo veio para ser o sacrifício definitivo e eterno e para todos. Não mais num lugar físico, mas que viesse e morresse uma vez só, com valor eterno. Porque através deste Espírito Santo que sobre ele desceu, manifestando-se lá no dia do seu batismo, esse Espírito Santo agora passa a entrar no coração de todos aqueles que creem nesta história, que creem na vinda do Messias e na vida do Messias, que creem que este Messias veio não apenas para inaugurar coisas boas do ponto de vista material, mas para começar algo novo e dar a quem nele crê vida nova, abundante e eterna. Esta é a principal mensagem do Natal. Este é o verdadeiro sentido do Natal. E acontece Natal cada vez que alguém reconhece que Jesus é o Messias, o seu Messias, cada vez que alguém reconhece que Jesus Cristo veio ao mundo para ser o Cordeiro de Deus, pagar o pecado meu e o seu pecado, o preço do nosso pecado, morrendo na cruz, para que nós não tivéssemos a morte eterna. E assim, ao crer nele e o receber como Salvador e Senhor, pelo poder deste Espírito Santo, ser declarado nova criatura, perdoado, justificado, participante do reino eterno. Este foi o papel de João. A grande mensagem, o grande sinal deste profeta foi apresentar Jesus como Salvador. Este foi o maior milagre, porque não existe milagre maior do que a salvação de uma pessoa, do que a conversão de alguém, do que alguém tornar-se verdadeiramente filho de Deus e participante do reino eterno. Este foi o maior dos milagres. E é um milagre que acontece hoje, quando alguém aceita Jesus. E é um milagre